Primeira audiência pública referente à proposta de emenda de lei orgânica municipal de Turvo. Turvo, 20 de setembro de 2021. Boa tarde a todos. Quero agradecer e cumprimentar a presença dos senhores vereadores, das assessorias e de todos que nos acompanhem. Sejam todos bem-vindos à audiência pública de revisão da lei orgânica de nosso município de Turvo. Como sabemos, a lei orgânica de nosso município é a principal lei de nosso município. É a que regula a vida política de nossa cidade, sempre respeitando a Constituição Federal e a Constituição do Estado em que o nosso município está inserido, sendo um importante instrumento para a força do poder público assumir obrigações, interesses local em favor da população. Portanto, é de extrema importância a sua revisão para que entenda com mais clareza e objetividade a realidade social e a elaboração eficaz das leis, projetos que entregam benefício para a sociedade. No caso do nosso município de Turvo, nossa lei orgânica sofreu sua última atualização no ano de 2014 e desde então diversas alterações do cenário municipal, estadual e federal ocorreram, fazendo que estivesse desatualizada. Diante disso, por meio de sua presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Turvo, através da Portaria 09/2021, de 24 de maio de 2021, instituiu-se a Comissão Especial de Revisão da Lei Orgânica. Estudos, debates foram realizados principalmente entre as assessorias de cada bancada e a assessoria jurídica da Câmara, sendo avaliada todos os artigos quanto possíveis defasagens diante das emendas constitucionais que alteram a Constituição Federal, diante das legislações federal, com impacto local e diante da jurisprudência, em especial do Supremo Tribunal Federal. Solicito ao secretário que faça a leitura do edital de convocação da audiência pública. Revisão da Lei Orgânica Municipal. Convite para audiência pública. O senhor presidente da Câmara de Vereadores de Turvo, vereador Samuel Niotti, convida toda a população turvense, Comissão Especial de Revisão da Lei Orgânica e demais vereadores desta Casa Legislativa para participarem da audiência pública que discutirá a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal a ser realizada hoje, dia 20 de nove, às 16 horas, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Turvo. Convido para fazerem parte da mesa a Comissão Especial da Revisão da Lei Orgânica: Thaís Reus Bis, Simone Cadurim, Wendel Maranho Pescador e Lucimar dos Santos Martins Pavei. Ainda fazem parte também da comissão os vereadores Giovanni Carlesse, Patrick Favro Nazari e Valcir Vassoler Milanês, e os servidores Ivanor, Carlesse e Reginaldo. Os vereadores já se encontram aqui na mesa. O Ivanor também já está aqui e o Reginaldo não se encontra. Informo que a audiência será lida pelos assessores artigo por artigo e quem tiver alguma sugestão ou dúvida deverá levantar a mão. Nesse momento, peço que os assessores comecem a leitura artigo por artigo. Convido os assessores jurídicos para
dar início à audiência pública referente à proposta de emenda à lei orgânica deste município. Boa tarde a todos os presentes, então. Vamos fazer, conforme o presidente já passou, vai ser lido, então, artigo por artigo, os que foram alterados, acrescentados e revogados, certo? Totalizaram mais de 70 artigos que houveram algumas mudanças, tá? Dentre os quais também os revogados. Então, vamos iniciar pelo artigo 1º, que teve uma pequena alteração. Artigo 1º. O município de Turvo, unidade territorial do Estado de Santa Catarina, criado pela Lei Estadual número 247, de 30 de dezembro de 1948, pessoa jurídica de direito público interno, com autonomia política, administrativa e financeira. É organizado e regido por esta lei orgânica, na forma das Constituições Federal e do Estado. Nesse artigo, o que foi alterado? Foi revogado os parágrafos 4º e 5º, que falavam a respeito dos distritos. Por que foi revogado? Porque não compete à lei orgânica ter esses dispositivos, tá? Isso aí compete ao plano diretor. Então, não tem aplicabilidade quanto à organização interna do município. Então, o parágrafo 4º e 5º revogado. Passo a palavra, então, para o doutor Endel. Boa tarde, pessoal. O artigo 7º também houve uma pequena alteração. Verificamos que, em vez de se tratar de bens imóveis, como estava antes, ele se referia, na verdade, a bens móveis. O artigo 8º, daí sim, que fala dos bens imóveis. Então, passamos ao artigo, os bens móveis serão administrados pelas unidades administrativas que os tenham adquirido, ou por aquelas em cuja posse se achar. Comparamos com outras leis orgânicas e identificamos esse equívoco na redação, só a diferença de bens imóveis para bens móveis. Artigo 12, Simone. Artigo 12. Nesse artigo, foi feito algumas alterações, supressões também e acréscimos, tá? Compete ao município criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. Aqui, nesse parágrafo, esse inciso somente foi ortografia, tá? Tava suprir, foi para suprimir. O 5º, manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado programas de educação infantil e de ensino fundamental. Aqui foi adequado com a Constituição Federal, que não se fala mais em pré-escolar, e sim educação infantil. O 6º nós fizemos, foi também alterado para adequar, que é a questão de regime de parceria. Então, prestar, mediante convênio com a União e Estado, serviço de atendimento à saúde da população, inclusive assistência nas emergências médicas hospitalares de pronto atendimento com recursos próprios, mediante contrato com instituições especializadas ou em regime de parceria. É o que vem sendo feito pelo município e antes a lei orgânica não tinha essa previsão. Opa. Pifou. Não vai. Está indo para trás? Aqui. O inciso 7º também foi alterado. Organizar e prestar o serviço público local de forma direta, mediante regimes de concessão de permissão de terceirização, por termo de parceria com a organização da sociedade civil e através de convênio com outros órgãos e entes públicos. Aqui também foi acrescentada a questão da concessão, né, de permissão ou terceirização, e o termo de parceria com a organização de sociedade civil. E o parágrafo único, por sua vez, foi revogado, porque não compete ao município vedar a participação de empresa privada
nesse acesso, que é a questão do serviço público de captação e tratamento, distribuição de água e coleta, tratamento de esgoto sanitário. Artigo 13. Aqui foi acrescentado. É competência do município, em comum com a União e o Estado, foi acrescentado zelar pela segurança pública, que não existia na nossa lei orgânica, e sabemos que o município é corresponsável pela segurança pública. Tanto é que o município aqui tem as câmaras de segurança e tudo mais. Passo a palavra para a doutora Thais. Boa tarde, pessoal. Bom, artigo 14, nós alteramos algumas pequenas situações que não contemplavam o artigo 14. Acrescentamos que o Poder Legislativo, né, que é exercido pela Câmara Municipal, constituída de 9 vereadores, representantes do povo, eleitos pelo voto direto e secreto, permitida a reeleição em sistema proporcional, dentre brasileiros maiores de 18 anos, atendidas as demais condições da legislação brasileira. No parágrafo 1º, a gente tinha só que o mandato do vereador é de 4 anos. Entendemos que era importante acrescentar que 4 anos compreendem, cada ano compreende a um exercício legislativo, para que a população entenda, né? E o parágrafo 3º nós revogamos, porque dizia que o número de vereadores ele é determinado pela Constituição Estadual, mas não. Na verdade, a Constituição Federal fala, no artigo 29, né, a quantidade de vereadores por município. No artigo 15, nós alteramos também, ele ficou com a seguinte redação: a Câmara Municipal funciona com a presença, no mínimo, da maioria de seus membros e as deliberações são tomadas por maioria dos votos dos presentes, salvo os casos previstos nessa lei orgânica no regimento interno. Nós acrescentamos a ressalva porque, para casos que são determinados em lei, a votação ela é diferenciada, conforme está na Constituição Federal. Ele estava um pouco equivocado o texto de origem do artigo 16. Artigo 15, perdão. Depois nós vamos para o artigo 16. Foi uma sugestão da comissão aqui, né, que acrescentasse que cabe à Câmara Municipal, com a sessão do prefeito, né, dispor sobre todas as matérias de competência do município, especialmente sobre exercer a mediação parlamentar. O que é a mediação parlamentar? É o que vocês fazem na comunidade hoje. Vocês vão lá, conversam com a comunidade, vê o que a comunidade tem interesse e trazem isso para dentro da casa, fazem uma indicação, um requerimento, um projeto de lei. Isso é a mediação parlamentar e nós achamos muito importante que estivesse na lei orgânica. Depois nós temos aqui o artigo 17, né, nós apenas arrumamos, tinha um erro de grafia ali, Câmara Municipal minúsculo, nós colocamos maiúsculo, e depois nós tínhamos ali, elaborar o seu regimento interno e eleger a sua mesa. Nós acrescentamos isso também, porque só falava sobre regimento, mas não falava sobre a mesa, que é algo tão importante dentro da casa. Depois nós tínhamos, no inciso 5º, que era resolver definitivamente sobre convênios e consórcios. A palavra resolver não estava correta ali. Nós colocamos autorizar por lei, que é o que vocês fazem aqui. Vocês autorizam que o prefeito participe de consórcio e acordos. O inciso 14, nós revogamos, porque ele falava de serviços de táxi. E serviços de táxi não cabe à Câmara legislar sobre isso. Isso é um ato privativo do Executivo. O Executivo, por meio de decreto, vai deliberar sobre a questão do serviço de táxi. Depois nós temos o inciso 15. Nós apenas acrescentamos, né, porque estava lá, representar o Ministério Público por 2/3 de seus membros a instituição de processo, mas não é instituição, é a instauração de processo. E acrescentamos ao final dele que será apurada por comissão parlamentar de inquérito, conforme a nossa Constituição Federal estabelece. Também estava lá, aprovar previamente a alienação, no artigo 16. Nós tiramos a palavra aprovar e colocamos autorizar. A alienação, a aquisição, a concessão de qualquer título de bens imóveis para o município. Além disso, nós acrescentamos todos esses outros incisos que bate com o que está na Constituição e com outras leis orgânicas que nós estudamos, que é conceder licença ao prefeito, vice-prefeito e aos vereadores, decretar a perda do mandato do prefeito e dos vereadores, nos casos previstos nessa lei orgânica e na legislação federal aplicável, deliberar sobre o adiamento e a suspensão de suas reuniões, criar comissão permanente de inquérito sobre fato determinado e prazo certo, mediante requerimento de 1/3 dos seus membros, isso está na Constituição Federal,
solicitar a intervenção do Estado no município, conforme dispõe a Constituição Federal, julgar o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores nos casos previstos na legislação federal. E ainda apresentar projeto de lei de denominação de ruas, praças, monumentos, edificações, logradouros públicos e próprios localizados no município, que é o que vocês fazem aqui, né? Muito. Acho que a próxima, doutora Lucimar. Voltamos. Qual o inciso? Tá. Uhum. Altera. Vamos lá. Ah, certo. Tá. Não. Ótimo, ótimo. Já vamos anotar aqui. Lucimar. Boa tarde a todos. Então, dando continuidade, o artigo 19 foi só uma questão de correção ortográfica, onde dizia que os vereadores, aí explicava o que são os vereadores, detentores de mandato de representação popular, são invioláveis pelas suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Então, a gente resumiu, tirou aquela explicação do que é o vereador e ficou: os vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. O artigo 20... também foi só uma questão de ortografia, que é lá na linha A, diz que os vereadores não podem, né? Aí lá, firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, salvo quando o contrato obedecer às cláusulas uniformes. Na anterior, faltava a palavra públicos, serviços públicos. O artigo 21... também é só questão de ortografia. Faltava... perde o mandato o vereador, a linha A, que infringir quaisquer das disposições estabelecidas no artigo anterior. Estava proibições, mas não foi por isso a alteração. A alteração foi pelo artigo, ponto, né, anterior com letra maiúscula. Daí, já que a gente arrumou ali, a gente trocou proibições por disposições. No parágrafo 3º, a questão ali das alíneas, que também estavam equivocadas. Nos casos previstos nas alíneas D, E e G, a perda é declarada pela mesa da Câmara, de ofício ou mediante requerimento. Essa palavra requerimento não tinha no anterior, de qualquer de seus membros, acredito que seja. Ou de partidos políticos, mais uma palavra também ali, representado na casa, assegurada a ampla defesa, estava representando na casa. É só uma questão de adequar mesmo a questão de ortografia. O artigo 23, que passa para a seção das reuniões, a gente alterou também. O caput ali permanece igual, né? A Câmara Municipal reunir-se-á ordinariamente em sessão legislativa anual de 1º de fevereiro a 20 de dezembro. O parágrafo 3º, a gente colocou, tinha um errinho, que é a Câmara Municipal reunir-se-á em sessão de instalação legislativa em 1º de janeiro, estava a 1º de janeiro, e foi acrescentado o horário, às 19 horas, conforme estabelecido no regimento interno. E aí foi acrescentado também que serão prestados os seguintes juramentos, que a questão do juramento não estava aqui na lei orgânica. Os vereadores, né, está ali o juramento, e depois o do prefeito e do vice-prefeito. Eles foram transcritos conforme vem lá do regimento interno, então é o mesmo. Ali fala o parágrafo 5º, ali a gente está falando das extraordinárias, né, das sessões extraordinárias. Então, ela estava assim, se convocada pelo prefeito, este o fará convocando um período de reuniões para ser tratada determinada ordem do dia, sendo que deverá ser expedida a convocação ao presidente com antecedência de 3 dias
determinando o dia da primeira reunião do período extraordinário, a pauta dos trabalhos e o horário dessa primeira reunião. O presidente, de posse da convocação do prefeito, explicará a convocação aos vereadores de per si e através da imprensa. Então, o que a gente entende? Que meio que está vindo o negócio pronto de lá e a gente só vai, né? Então, a Câmara tem essa... é a Câmara que decide, é o presidente que vai convocar. Então, o que a gente alterou? A gente alterou a redação, dando poder para a Câmara de Vereadores convocar não é convocar vai vir de lá, mas ela que vai organizar como que vai acontecer. Então, a gente resumiu e fez uma coisa assim mais... se convocada pelo prefeito, este indicará o período da convocação, que não poderá ser inferior a 5 dias úteis, cabendo à Câmara, pelo presidente, organizar o cronograma de sessões plenárias, de reuniões de comissão e de audiências públicas necessárias para instrução e deliberação da matéria. Então, é o presidente que vai decidir sobre isso. A gente acrescentou a linha D, que fala que, independente de sua origem, a sessão legislativa extraordinária será convocada, inclusive por meios eletrônicos, com antecedência mínima de 24 horas, mediante aviso postal, eletrônico ou outro meio de comunicação. É porque, nessa era que a gente está aí, de WhatsApp, e-mail e tudo mais, a gente adequou para essa condição, né, de facilitar a convocação. E o parágrafo 7º também foi acrescentado, que é: a sessão legislativa ordinária ela não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que é a LDO. Isso já é pacífico aí, que tem que constar na Câmara, na lei orgânica. Falando da mesa, passando para a sessão da mesa e das comissões. Essa aqui é uma situação que é um pouco nova, que a gente teve que alterar, que antes dizia assim, né, o artigo 24. A mesa da Câmara Municipal de Vereadores será composta de presidente, um vice-presidente, um secretário e um segundo secretário, eleitos para um mandato de 2 anos, de acordo com o estabelecido no regimento interno da Câmara Municipal de Turvo. Ocorre que, desde o julgamento pelo STF da ação direta de inconstitucionalidade 6524, que é de final de dezembro de 2020, vedada a reeleição na mesma legislatura. Isso já vinha se discutindo, já tinha muitas câmaras aqui na nossa região, inclusive, que já não aceitava a reeleição. A nossa tinha a possibilidade, né, pelo menos não tinha nada que vedasse a reeleição. Então, a gente adequou com o julgamento, né, do STF. O artigo 25, o caput foi só uma questão de ortografia. Procede-se à eleição da mesa, obedecidos as seguintes formalidades. É só isso. Aí, depois, lá no parágrafo 2º, também teve um outro errinho faltava uma palavra para dar a conotação na frase. Estava assim, ó: o afastamento do membro da mesa por mais de 6 meses, em qualquer hipótese, na vacância automática do cargo. Então, faltava ali uma palavra que desse a conotação, que então ficou importará na vacância automática do cargo. O artigo 28, sobre as comissões, também foi só questão de ortografia, tá? As conclusões, que sendo conclusões, ó, estava bem, e foi encaminhada a palavra encaminhado, encaminhadas, e fatores não é fatores, são infratores. Então, o parágrafo único ficou assim, que foi o que teve alteração. As comissões especiais de inquéritos, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno, serão criadas de acordo com o parágrafo 2º do artigo 27, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo as conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Então, foi essas as alterações que tiveram. O artigo 29,
fala da constituição da mesa. Só teve a alteração no parágrafo único ali, ó. Na constituição da mesa e de cada comissão é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos na Câmara. O parágrafo único dizia assim que ocorre empate na disputa dos cargos, será dado ao vencedor o vereador mais votado no último pleito. Ocorrendo o empate. Foi só uma questão de ortografia também. É isso. Agora eu vou passar para a Thaís, que vai continuar. Bom, nós vamos para o artigo 32. Ele falava que a lei orgânica ela poderia ser alterada mediante proposta, mas não é alterada, a palavra correta é emendada. Isso está na Constituição Federal e nós seguimos o que está na Constituição Federal. Nós tínhamos a opção também, aqui em um dos incisos, que a lei orgânica poderia ser emendada por pelo menos 5% dos eleitores, mas isso está errado. A Constituição Federal ela não prevê a possibilidade de eleitor fazer a proposta de emenda à lei orgânica, mas sim de projetos de lei. Lei orgânica, não. Depois nós... Pode passar, por gentileza? Nós acrescentamos, né, que pode ser proposta também o projeto de emenda da lei orgânica pela mesa diretora da Câmara. Nós alteramos o parágrafo único, transformamos ele em parágrafo 1º, manteve a mesma redação, e nós acrescentamos alguns incisos. Que a lei orgânica ela não poderá ser emendada na vigência de intervenção estadual de município, no estado de sítio e estado de defesa. Que a forma que vai ser discutida e votada a lei orgânica dentro da casa. Acrescentamos também que ela será promulgada pela mesa diretora da Câmara Municipal, com o respectivo número de ordem. E também acrescentamos algumas situações que não podem, que a lei orgânica não pode deliberar. Que seriam atentar contra a harmonia e independência dos poderes, ferir direitos e garantias individuais e contrariar princípios constitucionais. Isso tudo segue o que está na Constituição Federal. A gente apenas transcreveu o que lá estava para a nossa lei orgânica. Nós acrescentamos o artigo 32A, porque a gente tinha uma discussão grande aqui na casa, o que era projeto de lei complementar, o que não era, quando vinha código, o que não vinha, isso já é algo que o Ivanor também discutiu muito conosco nas reuniões. Então, nós acrescentamos isso e ficou bem claro agora, serão objeto de lei complementar. Tudo que for código, código de posturas, código tributário, plano diretor, né, o estatuto de servidores, o plano de carreira do magistério, a lei instituidora da Guarda Municipal, a gente não tem hoje aqui, mais um dia poderá ter, e as demais leis que codifiquem ou sistematizem normas e princípios relacionados com determinada matéria ou instituto jurídico. Nós achamos prudente acrescentar esse artigo para acabar com essas discussões do que viria como código ou não. Por que disso? Porque o que for lei complementar, ele é discutido de uma maneira diferente aqui na casa. A tramitação é um pouquinho diferente. Por isso que ficou dessa forma. O artigo 33. Nós melhoramos a redação, ele estava bastante confuso. Nós deixamos da seguinte forma. A iniciativa das leis cabe a qualquer vereador, comissão da Câmara, prefeito municipal e aos cidadãos na forma e nos cargos previstos nesta lei orgânica. Estava bastante confuso anteriormente. E nós, ali no parágrafo único, que é o que é de iniciativa privativa do prefeito, nós acrescentamos lá onde dizia na linha A, criação, transformação e extinção de cargos, funções e empregos públicos, do poder público na administração direta e indireta ou aumento de sua remuneração. E nós também acrescentamos essa linha D, falando o seguinte, que concessão de subvenções, auxílios, termos de colaboração e termos de fomento e acordos de cooperação. Isso ficou conforme a Lei 3.019, que determina a questão do regime de parcerias, né? Próximo, por gentileza. Aqui, nesse artigo 16, a gente só... uma pequena alteração, porque tinha um travessão lá no meio, artigo 16, e a gente colocou artigo 16, inciso 3º desta lei. Não, é 16, é o lá de cima. Lá, ó. É o lá de cima. Acho que agora... 36, continua. Vamos para o artigo 36 agora. Nós tínhamos a outra situação, que era a questão do regime de urgência. Nós alteramos a redação do parágrafo 2º, melhoramos um pouquinho ela.
Os prazos deste artigo não correrão nos períodos de recesso da Câmara Municipal. Depois ali vai dizendo, né, na própria lei, a situação. O regime de urgência, acrescentamos o parágrafo 3º que diz o seguinte: o regime de urgência de que trata este artigo não poderá ser solicitado para projetos de códigos ou para matérias que se sujeitam a ritos especiais. O que a gente falou anteriormente lá do artigo 32A. Depois nós temos uma outra situação no artigo 37 que estava totalmente incorreta. Dizia o seguinte: se o veto for mantido, será o texto enviado ao prefeito para promulgação. Totalmente errado. Rejeitado o veto, o projeto será enviado ao prefeito para promulgação. Pode passar ainda. Tinha uma outra situação bem inusitada também no artigo 39, que falava as leis delegadas. Está totalmente errado. São leis delegadas. Essas leis elas não são usadas na prática, a gente não vê isso, mas como estava na lei orgânica, nós deixamos, né, está na Constituição Federal, então a gente manteve da forma que estava lá. Próximo. Então, aqui no artigo 41, a gente fala sobre a fiscalização contábil e financeira do Executivo. E, nessa parte, nós alteramos o parágrafo único do artigo 41 para adaptá-lo de acordo com a Constituição Federal, sendo que ela também foi alterada, então a gente trouxe essa alteração aqui para a nossa lei orgânica, e o parágrafo único, então, passa a seguinte redação: prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos, ou pelos quais, aqui temos que arrumar também, o município responda, ou que, em nome desta, assumam obrigações de natureza pecuniária. Então, adequamos esse parágrafo de acordo com a Constituição. Já no artigo 42, nós atualizamos o referido artigo para dar direito à ampla defesa e ao contraditório ao prefeito municipal no julgamento das contas anuais. Então, acrescentamos o parágrafo 4º para garantir: será assegurado ao prefeito direito de defesa em relação às contas do município antes de irem à votação, em data fixada pela mesa diretora. Então, nós não tínhamos essa previsão antes, a jurisprudência já garante a defesa e ampla defesa e o contraditório ao prefeito. A gente atualizou, botou aqui no artigo 42 também. Sim. Sim. Certo. A nossa... Sim. Certo. Nós tínhamos estabelecido o rito integral, tínhamos colocado aqui no artigo, e pensamos, então, de colocar no regimento interno, que vai ser o nosso próximo trabalho. Então, o regimento interno ele é competente para regular essas tramitações e procedimentos aqui da casa, especificamente. Então, vai ser contemplado no regimento interno todo o procedimento desse contraditório ampla defesa, onde vai constar os prazos, né, que o prefeito vai possuir. A gente pode pensar em botar aqui também, mas com certeza o regimento interno, segundo o curso que a gente fez, o professor disse que o regimento interno seria o local mais adequado para botar os procedimentos. Certo. Com certeza. Nós podemos anotar isso aí para a gente discutir também. No artigo 43, a gente fez algumas correções ortográficas. No início do caput, a comissão de que trata o parágrafo 3º do artigo 42, diante de
indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos não programados ou de subsídios não aprovados, poderá solicitar à autoridade responsável que, no prazo de 5 dias, preste os esclarecimentos necessários. Parágrafo 2º, também alteramos a ortografia, considerando o tribunal irregular a despesa, a comissão, sem entender que o gasto possa causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública, proporá à Câmara sua sustação. Somente ortografia. Passo a palavra a Simone. Só por uma questão de ordem, presidente. Temos participação aqui, só explicar como é que funciona, se quiserem, de repente, se manifestar. Bom, está sendo lido artigo por artigo que foi alterado na lei orgânica. Se tiverem dúvidas, levantar a mão. Pode ir. Artigo 45. Nesse artigo 45 foi acrescentado vice-prefeito e diretores que não tinha, tá? Então ficou: o Poder Executivo Municipal é exercido pelo prefeito e por seu vice-prefeito, auxiliado pelos secretários municipais ou diretores equivalentes. O texto do artigo 52. Houve acréscimo e alteração também. Compete privativamente ao prefeito municipal, entre outras atribuições. Aqui foi acrescentado: nomear e exonerar secretários municipais, os diretores de autarquias e departamentos, além de titulares de instituições de que participe o município na forma da lei. Foi acrescentado o inciso 20, que compete privativamente ao prefeito municipal, entre outras atribuições, prestar à Câmara dentro de 30 dias as informações solicitadas pela mesma. E também o inciso 21, convocar extraordinariamente a Câmara quando o interesse da administração o exigir. Então, dando sequência, o artigo 55 ele falava que lei complementar disporá sobre a criação e estruturação das secretarias e intendências. A iniciativa de criação e extinção da secretaria privada do prefeito e a procuradora-geral do município terá a estrutura de secretaria municipal. Também estava errado que era a procuradoria. Mas a gente revogou esse artigo aqui, porque ele vai ser incluído na seção das leis complementares, que é lá na forma do artigo 32A. Já está lá aquele artigo que a Thais até que fez a explanação, que foi acrescentado. Tá? O artigo 56, que fala da Procuradoria-Geral do Município. Né? A gente só deu uma melhorada na redação. Ficou, então, assim, ó, a Procuradoria-Geral do Município, inclui o hífen que tem, é a instituição que representa como advocacia geral o município, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe nos termos, aí continua igual, cabendo-lhe nos termos de lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. O parágrafo 1º a gente revogou porque a gente entende que o cargo de procurador-geral do município não tem status de secretário municipal, até porque a nomeação é feita de forma diferente e tudo mais. São condições essenciais para o cargo de procurador-geral do município. Estava essências, e a gente adequou a ortografia, né, essenciais. E o parágrafo 3º foi revogado também, porque o cargo de procurador do município hoje ele não é de livre nomeação do prefeito. Até porque hoje acontece por meio de carta convite, né, de licitação, então a gente revogou. O artigo 60 é também um caso inusitado, que não são as dúvidas, e sim as dívidas de responsabilidade dos órgãos e entidades, da administração direta e indireta e das fundações instituídas, e mantidas pelo município, serão independentes de sua natureza, quando inadimplidas, monetariamente atualizadas a partir do dia do vencimento e até o da sua liquidação. Manteve igual. A única alteração que teve mesmo foi referente
as dívidas que estava equivocadamente como dúvidas. O artigo 61 também foi questão básica de ortografia. Dizia que a função dos tributos, ali no parágrafo 1º, o caput mantém, e no parágrafo 1º diz que a função dos tributos constitui princípio a ser observado na legislação. A função social, né, dos tributos, estava faltando a palavra social. Constitui princípios a serem. Aí foi colocado no plural, foi só uma questão de adequar mesmo. O parágrafo 3º também, que são as taxas não poderão ser cobradas por valor superior ao custo dos seus fatos geradores, estava fatores geradores, assim como também não poderão ter base de cálculo própria de impostos lançados pela mesma ou por outra pessoa de direito público. O parágrafo 4º também foi só a questão da palavra havida, que estava havia, né? A redação ficou assim: no lançamento das contribuições de melhorias, observar-se-á, além de outras exigências definidas em lei, o limite total da despesa havida com a realização da obra pública, que constituir seu fato gerador e por ele beneficiado. O parágrafo 5º também foi questão de ortografia, que estava a legislação municipal sobre matéria tributária, obedecida os preceitos, obedecidos os preceitos aqui estatuídos, foi só essa única alteração. E a linha A estava base do cálculo, são bases de cálculo. Então, definição de tributos e sua espécie, bem como fatos geradores, bases de cálculos e contribuintes de impostos. Então, esse artigo foi praticamente só questão ortográfica mesmo. A mesma coisa com o 62, que a redação estava muito ruim, estava repetida, estava bem estranha, bem confusa na realidade. Então, ficou assim, mediante convênio celebrado entre si ou com a União e o Estado, o município poderá delegar aquelas atribuições fazendárias e de coordenação ou unificação dos serviços de fiscalização e arrecadação de tributos, vedada, contudo, a delegação de competência legislativa. Ficou tal e qual está na Constituição Federal, só porque realmente estava equivocado. O artigo 63 foi acrescentado a linha C. Tá? Deixa eu só pegar aqui no meu. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado ao município. Aí tem já as vedações que está lá na A e B. Aí foi acrescentado a linha C. Antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha B. Na realidade, desde a emenda constitucional de 42, que é de 2003, é vedado ao município cobrar tributos antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Tá? Isso aí a gente só adequou porque realmente estava desatualizado. Utilizar tributo com efeito de confisco, também só melhoramos a redação. Estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bens por meio de tributos intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio. A gente só alterou também a palavra ressalvada, que estava ressalvadas, né? O inciso 6, instituir impostos sobre. A linha C estava também uma questão de ortografia, sobre patrimônio, renda ou serviços de partidos políticos, inclusive suas fundações. E estava, inclusive, suas funções. Foi só essa palavra que foi alterado. E na linha D foi acrescentado, ela permaneceu, né, em parte, e foi acrescentado o papel destinado à sua impressão. Então, livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Desde a aprovação da súmula
657, a imunidade prevista no artigo 150, inciso 6d da Constituição Federal, abrange também os filmes e os papéis fotográficos necessários à publicação de jornais e periódicos. Também foi uma questão de adequar com a Constituição. O parágrafo 1º foi questão de ortografia, que é a vedação do inciso 6A, é extensiva às autarquias, estava que era extinta, e ainda faltava a linha A. Lá no final a gente arrumou que é vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. O parágrafo 2º também é as vedações do inciso 6, a linha A, e do parágrafo anterior, foi só também para ajustar essa questão que estava equivocado, não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com a exploração de atividades econômicas regidas por normas, não pelas normas, aplicáveis a empreendimentos privados ou que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifa pelo usuário, nem exonerem o promitente comprador da obrigação de pagar impostos relativamente ao bem imóvel. A gente adequou a Constituição, até a questão da redação, que estava um pouco bagunçada. O parágrafo 5º, também a gente alterou, né, com base na Constituição Federal, que estava bem desatualizado. Que diz o seguinte, qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica municipal que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas, ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G da Constituição Federal. Tá? Então, a gente só adequou com a Constituição Federal e acrescentamos o parágrafo 6º, que, basicamente, né, os favores fiscais, que são os subsídios e tudo mais, podem ser revogados a qualquer tempo. Isso também está na Constituição e no Código Tributário. Tá? Compete o artigo 64. Compete ao município instituir impostos sobre. Tá? O inciso 2, transmissão inter vivos, a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. É que estava às suas aquisições, a gente alterou. O inciso 3, vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel, foi revogado, porque desde 1993 já não incide mais o imposto sobre vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel. E o parágrafo 2º também foi revogado, porque daí faz referência ao inciso 3º, então automaticamente foi revogado. E o parágrafo 3º teve uma alteração, porque daí a gente teve que tirar o inciso 3, que foi revogado. Ficou, então, que a alíquota do imposto previsto no inciso 4 não poderá ultrapassar o limite fixado pela lei complementar, porque daí estava 4 e o 3º também. Agora eu acho que é a Simone. Artigo 68. Teve alterações e acréscimos. O parágrafo 1º foi só lá o objetivos, que estava objetivas. Então, a lei que estabelecer o plano plurianual estabelecerá por distrito, bairro, regiões, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, que também estava contínuo. O parágrafo 8º foi revogado, que não compete ficar nesse artigo, e foi acrescentado os parágrafos 9º, 10º e 11º para adequar com a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Parágrafo 9º. O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo do efeito sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. O Poder Executivo publicará relatório resumido da execução orçamentária nos termos da lei, e os Poderes Executivo e Legislativos publicarão relatório de gestão fiscal nos termos da lei. Isso já vem acontecendo, porém não estava na lei orgânica, e é matéria que deve estar contida na lei orgânica. O artigo 69, esse artigo, o que acontece? Foi remanejado o artigo 170 da nossa lei orgânica, porque estava na disposição nas disposições finais, que é essa questão bastante importante para o município. Então, foi remanejado e foi alterado o artigo 69 para adequar. Os projetos de lei referentes ao plano plurianual, à lei de diretrizes orçamentárias e à lei orçamentária anual das diversas unidades gestoras da administração municipal serão encaminhados à Câmara Municipal e por ela votados, obedecidos os seguintes prazos. Então, o plano plurianual, encaminhamento até 30 de junho do primeiro ano de cada gestão e votação até 30 de agosto do mesmo ano. Essa questão aqui de prazos foi discutido bastante, até no curso que nós fizemos foi comentado, de deixar um prazo maior para voltar lá para o município, a prefeitura, e depois retornar à lei de diretrizes orçamentárias, chegar para a Câmara também. Discutimos bastante com o nosso secretário, com o Ivanor, né? E chegamos na conclusão de ficar dessa forma, tá? Quanto aos prazos. Não foi jogado ali, foi... fica curto prazo para audiência pública, se for necessário fazer. Mas, de outra forma, nós pensamos, não dava muito certo, né, Ivanor? Acho que foi o mais... teria que adiantar lá para abril já os encaminhamentos. Aí acho que fica muito apertado para o município também. Então, foi deixado dessa forma. O plano plurianual, encaminhamento até 30 de junho do primeiro ano de cada gestão e votação até 31 de agosto do mesmo ano. A LDO até 20 de setembro, vem para cá e vota até 20 de outubro. Lei orçamentária anual, encaminhamento até 15 de novembro de cada exercício e votação até 15 de dezembro do mesmo exercício. O parágrafo 1º, caberá à Comissão Permanente de Orçamento e Finanças, foi acrescentado de Orçamento e Finanças, e o parágrafo 2º foi alterado alguma coisa. As emendas serão apresentadas à comissão, que emitirá parecer para apreciação na forma regimental pelo plenário, e o 6º foi revogado, que daí não caberia mais ficar aqui nesse artigo. Acho que é próximo, acho que é outro agora. 74. Acho que não, mas tudo bem, não tenho aqui. Vamos lá. Tá, vamos lá. Artigo 74. Foi feito correção ortográfica e adequação à lei local. 74. O município, na sua circunscrição territorial e dentro da sua competência constitucional, assegurará, que estava lá assegurada, a todos, dentro dos princípios da ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, existência digna, observados a lei correção ortográfica também. E na aquisição de bens e serviços, o município dará preferência na forma da lei às empresas situadas no município. Aqui também foi bastante questionado, né? Porque na parte da... Esse artigo era meu. É que, na realidade, até eu tive na prefeitura lá e vi, tem um decreto, né, alguma coisa. Então, de dar preferência para as empresas situadas no município, já está funcionando. E o 75... com o Sim Catarina lá. É que quando a gente fez isso ainda não tinha... Mas eles vão continuar fazendo daqui, né? Que se ganhar, quem ganhar vai ter que alegar que o município tem essa lei, que dá prioridade, dependendo do valor e tudo mais. Pois é. Mas eles vão continuar fazendo licitação por aqui também, né? Então, para as licitações que o município...
Acho que é que, na realidade, quando a gente fez, não tinha o consórcio. Agora fomos pegos surpresa. Então, a gente vai ter que dar uma analisadinha nisso. Discutir um pouco melhor. Tá? O artigo 75... é o parágrafo único. Revogou o parágrafo único, que é o mesmo caso que a Simone já até colocou lá atrás, que é o caso da Casan, né? Que ali diz que é vedado ao município outorgar, conceder ou subconceder a execução do serviço público de captação, tratamento e distribuição de água e coleta de tratamento de esgoto sanitário, bem como a operação e manutenção destes sistemas por empresas de iniciativa privada. Foi uma sugestão da comissão, que a gente entende que, se amanhã ou depois vir uma empresa privada que oferecer um serviço tão bom quanto, por um preço talvez melhor, por que o município não pode contratar? Ele vai ter que manter uma empresa pública, né? Então, foi uma sugestão da comissão especial. Se alguém, né, tiver alguma sugestão também, ou quiser fazer alguma colocação. O artigo 77... a gente só suprimiu a questão do carvão mineral, né? Porque me parecia meio ser uma cópia da de Criciúma. A nossa lei orgânica inicial, a primeira lá, ela é uma cópia da de Criciúma, um pouco, e aí algumas coisas. Então, a gente só deixou, sem prejuízo da legislação federal pertinente, nenhuma indústria de exploração de minério, né, abrirá unidades extrativas no território municipal sem submeter seus projetos ao exame e aprovação do município. Thaís, né? Mobilidade. Bom, no artigo 79, nós só melhoramos a redação lá da linha C, o item C ali, que dizia proteção e recuperação do ambiente natural. Não, nós acrescentamos nós deixamos proteção, acrescentamos preservação e melhoramos ali da recuperação do meio ambiente, conforme está na legislação federal, né? E no inciso 4º, falava apenas sobre pessoas portadoras de deficiência física. Só que a lei que regulamenta, né, a Lei 10.098, ela regulamenta as situações para pessoas portadoras de deficiência física e também para pessoas com mobilidade reduzida. Então, a redação estava um pouco ultrapassada. Nós melhoramos um pouquinho a redação. Depois, nós temos o artigo 80. Ele estava bastante confuso. Nós melhoramos um pouco a redação. O município poderá, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova o seu adequado aproveitamento sobre pena sucessivamente de. Aí nós tínhamos a questão da desapropriação. Falava que ela deveria ser paga pelo município até o término do mandato do prefeito. Só que isso está totalmente errado. A Constituição Federal fala que títulos de dívida pública provenientes, né, da desapropriação, elas devem ser pagas com prazo de resgate de até 10 anos. Então, adequamos conforme a Constituição Federal. No parágrafo 1º, nós tínhamos a palavra subutilizadas com hífen. E, pela correção ortográfica, hoje, subutilizadas é junto. Então, tiramos o hífen daquela palavra. Nós tínhamos um outro erro aqui. O parágrafo 3º falava que não se inclui como área de terra de domínio público as tidas como áreas verdes de loteamento. Áreas verdes de loteamento são áreas públicas. Nós revogamos esse artigo para não ter nenhum tipo de erro, conforme, né, o decreto que regulamenta a questão dos loteamentos e conforme o plano diretor. Depois nós tínhamos alguns incisos que falavam sobre a questão de proporção de área verde no município. Isso aqui dava muita discussão entre os engenheiros, a gente ouvia muito, né, pela rua falar sobre isso. O que nós achamos prudente deixar? Tiramos tudo aquilo que falava sobre regulamento de loteamento, até porque não convém a lei orgânica determinar isso, mas sim lei específica. Nós temos em Turvo o plano diretor, então é lá que devem estar essas situações. E deixamos da seguinte forma:
A expansão urbana, sem prejuízo de outros, obedecerá aos critérios definidos no plano diretor. E tiramos todos os incisos. Nós tínhamos também, no artigo 84, uma redação um pouco confusa. E nós melhoramos um pouquinho ele. Compete ao município por proposta do Poder Executivo, aprovada pela Câmara Municipal, a execução de um plano diretor de transportes coletivos do município e o gerenciamento do sistema. Nós não temos hoje transporte coletivo no município ainda, mas um dia, quem sabe, poderemos ter. Então, deixamos a redação, né, do artigo, só melhoramos um pouquinho ela. Esse artigo 90, o que acontece? Foi adequado mais à realidade do município, que é a questão do desenvolvimento rural, que nós não tínhamos praticamente nada no artigo 90. Tá? E até no curso que nós fizemos, o professor foi bem enfático ao dizer que cada lei orgânica tem que se adequar. Né? Se fosse lá em Laguna, fica lá com a parte de pesca, e diferente daqui, né? Turismo também em alguns locais. Nós aqui é a nossa agricultura, que já sabemos. Né? Então, foi incluído diversos artigos, que algum deles já é utilizado aqui no município. O município, no desempenho de sua organização econômica, definirá suas políticas agrícolas objetivando o desenvolvimento da propriedade em todas as suas potencialidades a partir da vocação e da capacidade de uso do solo, levando em conta a proteção ao meio ambiente. 2. O fomento à produção agropecuária e alinhamento de consumo interno. 3. O incentivo à agroindústria. 4. O incentivo ao cooperativismo, ao sindicalismo e ao associativismo, apoiando a criação de cooperativas municipais de pequenos agricultores. Parágrafo 1º. Em cumprimento ao disposto neste artigo, criará centrais de venda, feiras livres, delegando a administração e organização de pequenos produtores. Parágrafo 2º. O município, integrado com órgãos federais, estaduais ou através de convênio, executará a inspeção e a fiscalização de produtos coloniais de origem vegetal e animal, de acordo com a legislação específica e adequada à sua natureza e forma de comercialização. Esse parágrafo 2º é o que já passou aqui pela casa, né? Aquela questão do selo. Thaís, então. Os próximos artigos é algo só com erro de gramática mesmo. No artigo 94 dizia, o município adotará em seu território. Mas não, o município adotará em seu território. No artigo 96 falava que a assistência social é direito do cidadão e dever do município assegurada mediante política. Não é só política, é política pública. Alteramos, né, para deixar com mais clareza. No artigo 99, nós revogamos o inciso 4º, que falava sobre a opção quanto ao tamanho da prole, né, quantos filhos cada munícipe tem. Então, a gente achou desnecessário ter esse inciso na lei orgânica, revogamos, adaptamos de acordo com as constituições que não prevêem qualquer menção ao tamanho da prole. No artigo 100, nós fizemos algumas alterações, principalmente para extinguir o CIMES, que é um conselho que nunca existiu aqui no município, nem em cidade alguma, um conselho que é de um conceito bem antigo da legislação, ele não tem utilidade, então a gente retirou, inclusive tive reunião com o secretário de saúde e a gente comprovou que nunca foi instaurado esse conselho. Então, o artigo 100 passou a nova redação a seguinte: as ações e serviços integrados de saúde são de natureza pública, cabendo ao poder público dispor, na forma da lei, sobre as diretrizes, regulamentos, fiscalização, controle de execução e, através do Conselho Municipal de Saúde, a sua fiscalização. Temos o Conselho Municipal de Saúde, esse sim existente, atuante em todas as administrações, né? Revogamos, portanto, o inciso 2º, que falava sobre o CIMES, que era a Comissão Interinstitucional Municipal de Saúde. Dessa forma,
mantemos então um parágrafo apenas que passou a ser o parágrafo único. Acredito que essa parte é da Lucimar. Então, agora a gente entra no capítulo, na seção da educação. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Aí a gente alterou o inciso, o terceiro, que fala, a gente tirou o acento do ideias, né? E falava pluralismo de ideias e de concessões pedagógicas. Mais um equívoco. É de concepções pedagógicas. Então, foi essa única alteração que teve. O artigo 107, a gente alterou. Estava assim, é dever do município suplementar as ações desenvolvidas pelo Estado com a educação a saber. A gente alterou também que, então, é pelo Estado em relação à educação a saber. O inciso 1º, ofertas de creches e pré-escolar para crianças de 0 a 6 anos de idade. Estava C idade. O inciso 2º também foi uma questão assim de alterar para a realidade atual, né? E até por uma questão de nomenclatura. Hoje não se fala mais primeira série, de primeira a quarta série. Hoje já tem até o 9º ano. Então, a gente alterou ensino fundamental, do 1º ao 4º ano, gratuito e obrigatório para todos na rede municipal, e do 5º ao 9º ano, quando houver recursos financeiros para sua implantação. Né? Embora exista aí uma lei da municipalização, muitos municípios pegaram a educação até o ensino fundamental e estão devolvendo para o Estado porque não deram conta. Então, a gente deixou adequado, como tem hoje no Turvo, que já tem, né? Mas não totalmente. Né? O inciso 5º, garantia das condições físicas adequadas, foi acrescentada a palavra adequadas para o funcionamento das escolas. E no 6º, foi acrescentado o material didático, que falava só em material. Não falava o que material era esse. Né? O 8º, garantias, garantia de profissionais. A gente só foi uma questão ali de tirar do plural e colocar no singular. O 9º, alfabetização de jovens e adultos. Estava só de adultos, então a gente acrescentou os jovens. Tá? O inciso 10, a gente revogou porque isso nunca funcionou aqui, né? E é uma situação bem antiga, que isso vem de muito tempo, e nunca funcionou, então a gente revogou porque não teria por que deixar ali. Cursos intensivos para... Tu tirou, né? Cursos intensivos de aperfeiçoamento em técnicas agropecuárias, irrigação, drenagem e mecanização agrícola para filhos de agricultores de acordo com o Plano Municipal de Educação. Não existe isso no Plano Municipal de Educação hoje, então a gente revogou. A gente acrescentou o 11º e o 12º, tá? O 11º fala sobre a questão de período integral, que é o que já tem hoje no Turvo. Nosso município já tem isso, que é para creche e pré-escolar. Né? Garantir o acesso, permanência e atendimento às crianças de 0 a 6 anos, através da criação de centros de educação infantil, priorizando o atendimento em período integral, dando ênfase ao processo de alfabetização. Então, a gente preferiu acrescentar isso, que realmente funciona, do que deixar algo que não fazia sentido. E o inciso, o 12º, a gente acrescentou porque não tinha nada que falasse sobre o transporte público, tá? Para os alunos. E, na realidade, a lei, a gente até tive lá na prefeitura, falei com a Ivanete, que é a pessoa que sabe isso aí tudo, decore e salteado, como fala o ditado, ela me passou todo o material e tudo mais. A lei, ela fala que o município é obrigado a fornecer o transporte somente para os alunos do meio rural. Né? Quem mora no perímetro urbano, a escola está ali, tem que ir.
ao contrário disso, na realidade, e assim já vem acontecendo por muito tempo, é fornecido, né? Dependendo da distância, eles acabam fornecendo. Mas a gente optou por deixar aquilo que a lei obriga e não colocar nada além que amanhã ou depois possa vir contra, né? O artigo 109, a gente melhorou a redação, porque a redação estava muito assim, bem atrapalhada mesmo, e tipo assim, dizia assim, ó, o município destinará, através de bolsas de estudos, convênio e outros meios, à Fundação Educacional Mantenedora do Ensino Superior. Destinará o quê, né? Então, a gente melhorou a redação e ficou assim, o município destinará à Fundação Educacional Mantenedora do Ensino Superior bolsas de estudos, convênios e outros meios, a fim de incentivar o acesso à educação superior, desde que esteja atendida na plenitude a educação básica. Então, se a educação básica estiver, né, totalmente atendida, nada impede que seja... Até porque agora está acontecendo isso aí, né, com as bolsas e tudo mais. O artigo 111, ele falava o seguinte: o estatuto e os planos de carreira do magistério e pessoal técnico-administrativo da rede municipal de ensino serão elaborados através de lei ordinária, obedecendo aos termos do artigo 206 da Constituição Federal, assegurando. Só que, na realidade, não existe estatuto e plano de carreira do magistério. Existe o plano de carreira do magistério e o estatuto, ele é um único, que é o Estatuto dos Servidores Municipais. Então, a gente retirou, né, a palavra lá, o estatuto, então ficou só assim, o plano de carreira do magistério da rede municipal de ensino será elaborado através de lei ordinária, obedecendo aos termos do artigo 206, permaneceu como estava, somente tiramos a questão do estatuto, que não existe. O inciso 5º, a gente revogou, porque, olha a redação dele, dizia o seguinte, que ao professor da rede particular de ensino que ingressar por concurso público na rede municipal, o direito, né, será assegurado o direito de computar o tempo adicional para o tempo de serviço, licença, prêmio, aposentadoria e outras vantagens inerentes à função, desde que comprovado nos termos da lei. Então, vocês imaginem só, uma pessoa que vem lá, dá aula na SATIC, aí ela se efetiva no município, ela vai usar aquele período lá para licença, prêmio, para aposentadoria, tudo bem, né? Isso realmente vai acontecer para tempo de serviço. Mas nem fazia sentido, além de não fazer sentido, nem acontece. Eu tive na Secretaria de Educação, isso nem na prática nem acontece. As professoras nem sabem que tem isso na lei orgânica, e de qualquer forma também nem é o lugar de constar, não é aqui, né? Isso deve constar no plano de carreira. O 113, a gente melhorou, que a gente adequou a realidade atual, né, do município e do próprio currículo escolar, porque ele dizia assim, ó, farão parte do currículo escolar da rede de ensino o estudo sobre a proteção ao meio ambiente, agricultura, sindicalismo, educação para o trânsito e cooperativismo e o relativo à história do município. Mas tem muito mais coisas que hoje está no currículo escolar que não estava previsto ali no artigo 113. Então, ficou assim, farão parte do currículo escolar da rede municipal de ensino conteúdos de ecologia, educação alimentar, trânsito, sexualidade, educação política, noções básicas sobre o agricultor e a agricultura, tributação, bem como noções de forma didática e científica quanto à natureza. Efeitos e consequências do uso indevido de drogas que causam dependência física ou psíquica de forma contínua e sistemática. A gente abrangeu mais, né, de acordo com o próprio currículo. O artigo 114, que fala da cultura, que é na sequência e é comigo também, a gente só acrescentou que dizia assim, ó, o município deverá guiar-se pela concepção como expressão. Concepção do quê, né?
Então, falava a palavra cultura ali, faltava a palavra cultura. Então, ficou: o município deverá guiar-se pela concepção de cultura como expressão de valores e símbolos sociais que perpassam as diferentes atividades humanas, incluindo as expressões artísticas como forma de manifestação cultural do povo. E o 116... também foi só questão de adequar a correção ortográfica. Estava que serão considerados... É meu, né? São considerados patrimônio cultural do município, passíveis de tombamento e proteção, as obras, objetos, documentos, edificações e monumentos naturais que contenham memória cultural dos diferentes segmentos culturais. Estava ali... objetos, documentos, vírgula, edificações, pontos, monumentos, estava tudo equivocado. É só um... Já pode ler só a correção. 119, pode chegar. Ah, tá. O artigo 119 também é só questão de... É a prática desportiva, tá? Foi correção também. Ficou: é dever do município fomentar a prática desportiva formal e não formal, com direito de todos observados. Faltava a autonomia das entidades esportivas quanto à sua organização e funcionamento. É que essa parte tem o 119, né? 119. Pessoal, o artigo 122, ele fala sobre o meio ambiente e basicamente foi a ortografia, faltavam algumas vírgulas, o que dificultava o entendimento da lei. Substituímos na linha A, principalmente por prioritariamente. Adicionamos a vírgula no inciso 3º, após ambiental. Aqui também, na linha C, colocamos a palavra, depois das audiências públicas, botamos uma vírgula e complementamos a frase, que estava escrito de forma equivocada. Então, eu vou ler, resumidamente, essas alterações. Incumbe ao município, através de seus órgãos de administração direta e indireta, o seguinte: recuperar o meio ambiente prioritariamente nas áreas críticas. Exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação ambiental, estudos prévios de impacto ambiental, cabendo. A linha C. Dar ampla publicidade, inclusive através de audiências públicas, de todas as fases do empreendimento e dos estudos de impacto ambiental de interesse da coletividade. O inciso 5, também corrigimos a gramática: informar sistematicamente a população sobre os níveis de poluição, a qualidade do meio ambiente, a situação dos riscos de acidentes e a presença de substâncias potencialmente danosas à saúde na água, no ar, no solo e nos alimentos. Inciso 6º, promover, ressalvadas as competências do Estado e da União, medidas judiciais e administrativas proporcionais aos danos causados ou ao valor de mercado dos bens em questão aos causadores de poluição ou degradação ambiental, sem prejuízo das iniciativas individuais ou coletivas populares. Essas alterações a gente se baseou também na Constituição Estadual, que também prevê essas questões referentes ao meio ambiente, então a gente adequou a redação de acordo também com a Constituição Estadual. Acrescentamos o inciso 10º, que é uma prática que já ocorre aqui no nosso município, mas que a gente fez questão de constar na lei orgânica. Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino público e privado, bem como promover a conscientização pública para a preservação do meio ambiente, assegurada a atuação conjunta dos órgãos de educação e de atuação na área do meio ambiente.
No artigo 123, nós revogamos todos os incisos que haviam nele por estarem em desacordo com a atual legislação, inclusive a menção ao artigo 78 não correspondia. Optamos por deixar apenas o caput, que já nos dá noção e remete às outras leis competentes. Então ficou assim: aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. Então a recuperação do meio ambiente ela já é regulamentada e fiscalizada por órgãos competentes que não esses que estavam previstos aqui como órgãos municipais. A gente não tem esse órgão fiscalizador. O artigo 124, também alteramos só a gramática, a ortografia, colocando, na verdade, retirando uma vírgula. Então, as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores às sanções penais e administrativas definidas em lei. No artigo 126, certo? Adequamos esse artigo à Constituição Estadual e ficou assim: a administração pública do município é integrada pelos órgãos da administração direta e pelos órgãos da administração indireta. Nós tínhamos anteriormente, no inciso 1º, órgãos despersonalizados da administração direta, mas na verdade eles têm personalidade sim. Aqui estava escrito de forma equivocada esse despersonalizados, também no inciso 2º da mesma forma. Despersonalizados está atualmente equivocado, então esses incisos foram corrigidos e ficaram daquela forma que eu acabei de ler. O artigo 127, adequamos também com a Constituição Federal, que prevê no artigo 37 os princípios, né, que regem a administração pública, e aqui na nossa lei orgânica estava faltando um dos princípios basilares, e que é bem importante, que é a eficiência da administração pública. Então a gente colocou também aqui de acordo com a Constituição Federal. No artigo 135, já estamos falando agora dos servidores públicos. E nesse artigo, no 135, nós revogamos o parágrafo 8º, que falava assim: os proventos dos aposentados no serviço público serão iguais aos dos ativos, recebendo aqueles os mesmos aumentos e nas mesmas datas destes. Então, assim, pessoal, a Constituição Federal ela já havia sido alterada de acordo com a emenda constitucional 41 de 2003, e esse parágrafo, o que diz esse parágrafo, já não é mais aplicável, né? Então a correção do salário dos aposentados não é de acordo com os ativos mais. Já houve essa decisão e alteração, então a gente adequou com a Constituição Federal. O artigo 136, ele também fala sobre a vedação e acumulação de cargos públicos, e a Constituição Federal ela também foi alterada quando fala da acumulação de cargos dos profissionais da saúde. Então, anteriormente, na nossa lei, a gente estabelecia que algumas exceções, e os médicos poderiam daí sim acumular 2 cargos
ao mesmo tempo. Mas, na verdade, agora a Constituição ela prevê que a exceção deve ser da seguinte forma: a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da área da saúde, com profissões regulamentadas. Então, não é só o médico que pode acumular esses cargos, essas funções. Todos os profissionais da área da saúde que possuem as profissões regulamentadas. No artigo 137, a gente fala sobre o dever do município em instituir o regime jurídico e o plano de carreira dos servidores. No parágrafo único, a gente possuía a seguinte redação: a aplicação dos dispositivos deste artigo para os servidores do Poder Legislativo, no caso aqui para a Câmara de Vereadores, será baixada, põe resolução nos termos desta lei orgânica. Na verdade, então, tinha um erro gramatical, que não é põe, é por, e também tinha um erro porque não é por resolução. A gente tem que fazer o regime jurídico e o plano de carreira por lei complementar. Então, a gente alterou, deixou de acordo com os atuais entendimentos de que a gente tem que fazer, então, a alteração ou a normatização por lei complementar. No artigo 138, fala dos direitos dos servidores. Então, a gente tem no inciso 2º, o piso de vencimento ou de salário proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Essa nova redação, ela foi estabelecida por uma ação direta de inconstitucionalidade que tramitou no STF, que declarou inconstitucional, então, o restante do inciso que estava previsto na nossa antiga lei orgânica. Então, a gente retirou a parte que o STF declarou inconstitucional. No inciso 15º, a gente também adequou a legislação de acordo com a Constituição Federal e a Constituição Estadual. Elas prevêem, né, quanto ao direito de greve, o direito ao servidor, nos termos e limites definidos em lei específica federal, e não aqui em lei complementar. É a legislação federal que já regulamenta o direito de greve dos servidores. Passamos então agora a Lucimar. O artigo 148 está falando ali dos adolescentes, né, criança e adolescente. Então, o artigo 148 foi só uma questão assim de redação mesmo. A gente melhorou a redação. Então, a gente não mudou o sentido, mas a gente alterou e deu uma boa melhorada. Então, ficou assim: o município garantirá à criança e ao adolescente, com prioridade absoluta, todos os direitos fundamentais a uma vida digna e humana, bem como proteção especial contra toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, nos termos da legislação federal, estadual e municipal pertinentes. O 149 também tem uma questãozinha ali de ortografia, tá? Que é o deliberação, que estava para fins de consulta, ponto D maiúsculo, né? Liberação. O município criará o Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente para fins de consulta, deliberação e controle de todas as ações atinentes à execução de uma política municipal de atendimento de assistência à criança e ao adolescente. Só uma questão de redação. O 150, desculpa, a gente melhorou a redação e também mudamos ali uma questão de um termo que não é mais utilizado, né? Que é os internados. Hoje se fala acolhidos. Então, ficou assim: a criança e ao adolescente acolhidos em estabelecimentos de recuperação oficial
receberão obrigatoriamente toda a proteção, cuidados e assistência social, educacional, profissional, psicológica, médica e jurídica. Era só mesmo essa questão do termo técnico ali. Agora a gente vai para o artigo 152. Melhoramos um pouco também a redação dele e acrescentamos a situação da mobilidade reduzida, que a gente havia conversado anteriormente. E ele ficou da seguinte forma: o município buscará garantir à pessoa portadora de deficiência ou mobilidade reduzida a sua inserção na vida social e econômica, através de... Pode passar ainda, por favor. De programas que visem o desenvolvimento de suas potencialidades em especial. Acrescentamos alguns incisos que achamos importantes, né, para adequar conforme a Lei 10.098. Acrescentamos o inciso 1º, a assistência desde o nascimento, através da estimulação precoce, da educação gratuita e especializada, inclusive profissionalizantes, sem limites de idade. Acrescentamos também o acesso a equipamentos, serviços e programas culturais, educacionais, esportivos e recreativos, a assistência médica especializada, bem como o direito à prevenção, à habilitação e à reabilitação através de métodos e equipamentos necessários, e a formação de recursos humanos especializados no tratamento e assistência. Isso tudo o município já vem aplicando por meio das suas políticas públicas, né? Nós acrescentamos também, no artigo 153, as pessoas com mobilidade reduzida, né? E lá também falava de liberação. A palavra ela estava errada. Nós juntamos, né? Deliberação. Pode passar ainda. Nós também alteramos o artigo 156, né? Melhoramos um pouco a redação dele. O município garantirá proteção especial à servidora pública gestante, adequando ou mudando temporariamente suas funções nos tipos de trabalho comprovadamente prejudiciais à sua saúde e à do nascituro, sem que disso decorra ônus posterior para o município. Não tinha a palavra sua lá, nós melhoramos a redação. Agora a gente vai para a parte dos atos e disposições finais, que elas são normas que regulamentam a transição dessa lei orgânica. Então, eu vou pedir que a Lucimar, por gentileza, nós revogamos muitas coisas, né, Lucimar, porque já não condiziam mais com a nossa realidade hoje. Por isso que muita coisa foi revogada. É que, como a Thaís falou, a maioria dessas coisas que estavam ali foi naquele momento que a lei orgânica foi elaborada lá atrás, ficou ali porque né, era necessária naquele momento. Enfim, hoje acabou que muitas coisas já deixaram de... Então, o artigo 160 foi um que foi revogado, que dizia que os servidores públicos do município, das administrações direta e indireta, inclusive os admitidos em caráter temporário, em exercício na data da promulgação da Constituição Federal, há pelo menos 5 anos contínuos, são considerados estáveis no serviço público. Hoje não existe mais isso, né? Hoje tem o estágio probatório, então já estava totalmente desatualizado. Ele foi todo, o parágrafo 1º, o parágrafo 2º, ele foi todo revogado, tá? E essa matéria também, ela é tratada no Estatuto dos Servidores, então não tinha razão de estar mais ali. O artigo 161, né? Até que editada a lei complementar, o município deverá limitar dispêndios com pessoal e 65% do total das receitas correntes. Então, isso já aconteceu. E também os dispêndios com pessoal, ele é regulamentado por lei federal e municipal. Então, também não seria por lei complementar. O 162 também foi revogado, porque a Câmara disciplina essa matéria em regimento interno e também na lei de planos e cargos, né, que dizia que a mesa da Câmara Municipal baixará o prazo de 60 dias os atos necessários à adoção do regime único para seus servidores, realização de concurso público para a regularização dos servidores declarados estáveis ou ainda em situação que requeira correção administrativa ou funcional. O 3, criação de carreiras para o serviço de assessoramento jurídico e legislativo aos vereadores. O 4, reorganização dos serviços da Câmara Municipal e reclassificação de seu pessoal técnico e administrativo, de acordo com suas respectivas habilitações,
para adequá-los às novas atribuições decorrentes das Constituições Federal, do Estado e desta lei orgânica. Então, de qualquer forma, esse tema, essa matéria, ela é tratada no regimento interno e na lei de planos e cargos. O 163 também foi revogado, que dizia que até 120 dias após a promulgação desta lei orgânica, o prefeito municipal encaminhará à Câmara Municipal para deliberação do projeto de lei instituído o regime jurídico único para os servidores do município, né? Então, também deixou de ser necessário, porque essa matéria já foi disciplinada. O 164 também foi revogado, que falava que a Câmara Municipal constituirá comissão especial para, no prazo de 2 anos depois de promulgada a lei orgânica, realizar a revisão de todas as concessões, doações ou venda de terras públicas feita pelo município, de 1º de janeiro de 1970 até a data da promulgação da lei orgânica, considerando que a lei orgânica foi promulgada em 1990, né? Então, deixou de ser... Provavelmente isso, acredito que já foi feito, né? Os critérios para a revisão de que trata o caput deste artigo será o de legalidade e de interesse público. Então, também foi revogado. E o segundo também. Ficam sustadas todas as doações, concessões, permutas e vendas de terras públicas até a data da conclusão de que trata este artigo. No caso, seria os 2 anos aquele, né? Então, a comissão sugeriu por revogar este artigo. O 165... que dizia, ficam asseguradas aos concessionários e ou permissionários de serviços públicos, concedidos ou permitidos, até a data de promulgação desta lei orgânica, os direitos às concessões e ou permissões. O parágrafo único. As concessões e ou permissões de que fala este artigo são intransferíveis e, no caso de sua renúncia, serão levadas à licitação de que fala esta lei orgânica pelo Poder Executivo. Isso. Também foi sugestão da comissão de retirar, porque não via mais razão de estar ali. O artigo 166, que falava dos convênios celebrados até 5 de outubro de 88, com fundamento no artigo 20, parágrafo 6º da Constituição Federal de 67, meu Deus, com a redação que lhe deu a emenda constitucional número 1, de 17 de outubro de 69, são considerados revogáveis. Depois de decorridos 2 anos da data da promulgação da Constituição Federal, no relativo a incentivos fiscais de natureza setorial, que se tem por confirmado durante todo o citado período, depois de decorridos 120 dias do mesmo termo inicial no relativo a outras matérias. E o parágrafo 1º, excluem-se da revogação as disposições conveniadas sob condição e com prazo certo. Neste caso, serão mantidos os direitos que àquela data já tiverem sido adquiridos. E o parágrafo 2º, que dizia, o Poder Executivo promoverá a realização de incentivos de que trata este artigo, propondo o Poder Legislativo as medidas cabíveis, inclusive a sua confirmação. Também foi uma sugestão da comissão retirar, porque, como se viu ali, está falando até ainda na Constituição antiga e tudo mais. O 67, que também foi revogado, que dizia que o disposto no artigo 59, né, no caso dessa lei orgânica, né, entrará em vigor paulatinamente a partir da vigência dessa lei orgânica e definitivamente a partir de 1º de janeiro de 91. Isso também já entrou em vigor e está tudo resolvido. O 68 dizia assim, que o município garantirá mensalmente importância pecuniária igual a 0,5%, né, 5 décimos percentuais, do Fundo de Participação dos Municípios aos deficientes físicos e mentais do município. O que a gente fez? A gente manteve, porque a gente tem conhecimento que acho que o município repassa alguma coisa para PAI, né? E aí a gente só arrumou ali a questão da redação, que tinha um travessão ali, a gente tirou. Então ficou, o município garantirá mensalmente a importância pecuniária igual a 5 décimos percentuais do Fundo de Participação dos Municípios aos deficientes físicos e mentais do município. Só deixamos assim, para manter. O 169. Enquanto não regulamentado o parágrafo 2º do artigo 129, os atos oficiais do município serão assim publicados. Leis ordinárias não codificadas, e falava, né, toda como que eram as leis delegadas, decretos e tudo mais. A gente também retirou, porque já ficou tudo, já está tudo devidamente atualizado, certinho na nova lei orgânica, né?
Também foi sugestão da comissão. O 170 também foi revogado, que falava que o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual das diversas unidades gestoras da administração obedecerão os seguintes prazos para encaminhamento. Então, isso já está tudo devidamente regulamentado, a gente também revogou. Lá no artigo 69. O 172 falava que o Poder Executivo reavaliará todos os incentivos fiscal de natureza setorial, ora em vigor, propondo ao Poder Legislativo as medidas cabíveis. Serão considerados revogados os incentivos concedidos e não confirmados por ato do Legislativo, e a revogação não prejudicará os direitos que já tiveram sido adquiridos àquela data, em relação a incentivos concedidos sob condição de prazo. Isso está aí desde 1990, né? Então, a gente revogou porque também não tem mais razão de estar ali. Volta só um pouquinho ainda. Ah, tá, certo. Pode passar. O 173, novas ampliações de área de plantio de arroz e culturas similares são permitidas somente àqueles terrenos com aptidões à cultura do arroz irrigado, terras baixas, sendo necessário parecer acompanhamento de órgão competente. Hoje isso é disciplinado por norma federal que trata de meio ambiente e cultivo de arroz. A comissão sugeriu retirar, até porque, na prática, não é bem assim que funciona, né? Já faz bastante tempo que mudou. O 174. O denominado Morro da Boa Vista é área de preservação especial, com as seguintes normas pré-estabelecidas, né? Que é com as seguintes normas pré-estabelecidas. Então, o que a gente fez? A gente manteve o caput, né? E alterou ali. E dá uma passadinha ainda. Só alterou o com. E manteve o resto. Tá? Só alterou o com mesmo. Só aquele errinho lá no caput do artigo. O 176, a gente revogou. Por quê? Porque dizia assim, que poderá o município auxiliar o Hospital São Sebastião de Turvo no pagamento de despesas hospitalares de pessoas carentes. Na realidade, a gente revogou, até porque hoje o município auxilia o hospital, mas por meio de convênio, né? E não precisa, então, porque é obrigatório e tudo mais. Então, a gente revogou. E finalizou. Aí, eram essas as colocações de alterações e tudo mais. E se alguém tiver alguma pergunta para fazer, os três aqui estão agora, disponíveis para responder. Só me lembrei aqui agora também, ó, além do Mato do Bonotto também. Agora que eu lembrei alguma coisa do Mato do Bonotto. Mas é que o Mato do Bonotto não estava. Não estava. Só falava do Morro da Boa Vista. Mas é porque eu acho que talvez em 1990 o Morro do Bonotto nem fosse depois, talvez. Nós vamos ver, até nós comentamos do Boa Vista, mas aí senão... Tem lá da Mata Sequinel, tem uma coisa da Mata Sequinel, que achei umas 3 leis. E está faltando, está faltando ali. Justamente. A gente, inclusive, pensou, mas aí como estava ali para não causar maiores, porque ele já é protegido. Ali tinha para não ter caça e no morro, mas isso aí já é proibido por lei, né? Aquele mato ali, né, que a gente é conhecido como Mato do Bonotto, ele foi tombado quando o prefeito era o Adroaldo Otávio Teixeira. Na época, eu era... Quando?
Eu era aluno do Schutz e aí teve uma atividade aí e tal, né? Daí a gente foi lá então eu lembro por causa disso. Então foi em que ano? 88? É. Pode ser. Então o que a gente pôde ver, né, por todas as correções que foram feitas, né, é que a nossa lei orgânica ela estava quase que caduca já, né? A gente praticamente vai ter uma lei nova, né? Ela era toda defasada, né? Muitos artigos que já estavam ultrapassados, muito erro de ortografia, né? Então eu acho que só cabe a mim agradecer a doutora Thaís, ao Wendel, a Lucimar, a Simone, né? Ao Ivanor, que se empenharam, né? Bastante tardes aí, né? Que a gente também acompanhou, trabalhando na organização. Fizeram um curso também para poder ter maior conhecimento também das leis, né? Porque às vezes não tinha o conhecimento necessário. Então quero deixar aqui de público também o meu agradecimento a vocês que se envolveram diretamente, né? Na organização dessa nossa lei orgânica, que foi muito importante. Agora a gente vai estar realmente com um documento que vai ter validade, porque realmente esse nosso documento aí, que a nossa lei orgânica era simplesmente, ela não tinha validade, porque da forma com que ela estava sendo colocada aí, realmente era difícil de você interpretar ela, né? Então agora, graças a Deus, agradeço de coração a todos que se empenharam nesse sentido, né? A gente sabe que é importante, foi uma coisa que praticamente não teve custo para casa, né? Foram mais da dedicação de vocês, então fica aqui o meu agradecimento. Nós já temos um outro objetivo também, que é o nosso regimento interno, né, assessores, que também tem alguma coisa que precisa ser mexida, então a gente vai também agora, daqui a pouco, começar a mexer nisso aí também, para que a gente possa fazer, realmente colocar dentro daquilo que a lei federal e a lei estadual também pedem, né? Não adianta a gente ter um documento que ele não tem validade nenhuma. Então peço mais uma vez, encarecido, a vocês 4, né, que se empenhem também para que a gente possa fazer um estudo do nosso regimento interno, para que a gente possa ter realmente um regimento interno válido e com condições realmente da gente poder mostrar para o nosso munícipe, né, o trabalho que está sendo feito dentro da casa. Obrigado a todos vocês. Presidente, se me permite, só também fazer um registro, né, e agradecer às colegas pelo bom trabalho que a gente realizou, e sempre em harmonia, todo mundo disposto a ajudar um ao outro. O trabalho realmente não foi fácil, presidente. A gente trabalhou final de semana, fora de horário, então foi um compromisso a mais, né, além de todo nosso compromisso, né, com os demais vereadores, a gente se dedicou para fazer isso, mas foi bem bacana, a gente aprendeu bastante. Agradecemos à casa também por nos possibilitar o curso que a gente foi lá em Florianópolis. Estamos indo essa semana também para aprender um pouco mais acerca do regimento interno. Então a gente fica feliz de estar concluindo esse serviço, que quando a gente se deparou com ele, a gente ficou um pouco assustado, mas com o tempo a gente foi entendendo, aprendendo, a gente sai com bastante conhecimento a mais, e a gente se coloca também à disposição da casa para continuar trabalhando, e principalmente para poupar os recursos públicos, né, presidente? Em vez de a gente contratar uma assessoria, a gente está aqui disposto para fazer isso, mesmo fora de horário a gente vai fazer, e o que precisar de nós estamos à disposição. Obrigado, Wendel, obrigado aos demais assessores, né? A gente fica feliz, e importante foi feito pelo pessoal da casa, que já tem conhecimento também, né? Porque às vezes você paga uma assessoria e muitas vezes não tem o conhecimento que vocês têm. E então a gente fica feliz. Tenho certeza que esse curso também que vocês vão fazer agora para o regimento interno em Florianópolis também vai ser de muita valia, para que vocês possam fazer um regimento interno que a nossa casa merece realmente,
Então, eu fico feliz, a gente se coloca sempre à disposição e o microfone está aberto, se alguém quiser fazer alguma colocação também, está livre, né? Eu fico feliz porque ainda não são 18 horas, né? E a gente já fez a revisão toda. Eu achava que ia ser bem mais longo, né? Mas devido aí ao empenho de vocês, a coisa fluiu rapidamente. E então, de qualquer forma, para mim fica só o agradecimento a todos aqueles que participaram aqui, né? A gente já sabia que a participação popular, nesse caso, dificilmente aconteceria, né? Mas eu agradeço aqui ao Juruna, né, que acompanhou aí do começo praticamente ao fim, né, que também já foi vereador, foi presidente da casa, né, e é sempre uma pessoa ativa no município. Então fica aqui o nosso agradecimento ao Exaustino, né, pela participação. Então, e se alguém quiser fazer mais alguma colocação, senão a gente está encerrando os nossos trabalhos por aqui. Senhor presidente, só um destaque que essa audiência pública ela vai ficar gravada, ela está gravada e vai ficar disponível no site da Câmara por alguns dias para que a população tenha acesso, né, a esse conteúdo, caso queiram fazer alguma consideração também, enfim, acompanhar o desenvolvimento dessa emenda à lei orgânica. Não, realmente estão de parabéns a esse trabalho aí. E como o presidente falou, existe a lei, mas não dava de aplicar, né, certas partes. E demonstra que tiveram um bom aproveitamento no curso e, né, e deve ter ajudado, com certeza, pelo trabalho que realizaram aqui e também sobre agora, né, o regimento interno. O Samuel, eu acho que está de parabéns a casa aqui por estar tomando essas decisões, dessas mudanças, desse aprimoramento da lei que é necessário para a gente também ter utilidade, né? Então, parabéns a todos os envolvidos aí, muito obrigado pelo empenho de vocês. Parabéns a toda a equipe aí. Eu acho que a gente tem que crescer dessa forma mesmo, observando, se aprimorando. Essa questão, acho que cursos, conhecimento, sempre é muito bem-vindo. Parabéns ao belo trabalho. Para nós que somos da área, né, do direito, a lei orgânica tem como uma base, né, para quem não é da área, como se fosse uma constituição, né, do município. Então ela vem amparada lá pela Constituição Federal, Constituição do Estado, né, aquilo que regula o básico, né, vem para organizar. Então eu sei da dificuldade, o trabalho que isso seria. Eu acho que vocês devem ter, né, passado aí dias e noites em cima disso. Um trabalho em conjunto, né? Então eu parabenizo ali a iniciativa, né, sob a presidência do Samuel e da equipe, né, do esforço de cada um, porque, salvo engano, acho que a última alteração aí em 2001, nessa lei aqui que tinha, então já mais de 20 anos que não tinha atualização, 14, mais pontuais assim, né? Mas é uma lei muito antiga. Então é uma marca que fica, né, um registro que fica forte agora, essa atualização que os próximos aí que venham avaliar, de repente, eu acho que isso vai se estender para bastante tempo, né, de acordo com a nossa realidade agora. Então, pelo trabalho tudo, eu também registro aqui meus parabéns a todos vocês. Também, de minha parte, eu quero deixar o meu agradecimento às pessoas os doutores ali que fizeram parte, né, desse trabalho, pelo trabalho intensivo deles, e não medirem esforços. Então fica aqui também o meu agradecimento a toda a equipe. Obrigado. É bom que se diga, né, que quando a gente faz esse tipo de trabalho, né, que os assessores fizeram, né, é uma coisa que não é feita para nós vereadores, é feito para casa, né? Vai vir uma próxima legislação, isso vai ficar aí em atividade, né? Então, é importante que a gente tenha as leis bem claras, né? E isso não havia antes na nossa lei orgânica.
E também o nosso regimento interno é um pouco ainda confuso, que a gente vai, a partir de agora, só dar uma folga aí para o pessoal e depois a gente já pega de novo, né? Tem umas bolachas, uns cafés aí, umas águas e de novo a gente vai passar a fazer essa revisão. A gente já sabe que existe uma cobrança da população com relação ao plano diretor, mas aí não sei se cabe ao município. Eu acho essa questão do plano diretor, tem uma comissão que pode fazer mudanças, né? E eu, de vez em quando, sou indagado sobre esse plano diretor. Então, já quero dizer que o município deve estar vendo, ou daqui a pouco vai ter que ver, principalmente nessa questão de loteamento e tal, parece que ficou meio aqui confusa. Então, vai ter que contratar com certeza uma empresa aí para que fazer esse trabalho realmente. Mas nosso trabalho aqui nós vamos fazendo aos poucos, né? Então, de minha parte é isso, a gente está encerrando agora. A partir das 19 horas a gente tem a nossa sessão de número 33, né, o Ivanor, é 32? 32, né, a 32ª. Então, agora uma horinha de descanso aí, depois a gente volta para a nossa sessão ordinária. Obrigado a todos.